Mas quando está escrito que nós somos imagem e semelhança dele, em que sentido? Veja só, a gente quando estuda esse assunto sobre o ser de Deus, a disciplina é teontologia, né? Estudo do ser de Deus, a gente diz que a gente fala de Deus em termos dos atributos dele. Atributos são marcas, qualidades, virtudes de uma pessoa. E Deus, nós dividimos os atributos de Deus em duas categorias. Primeiro, os atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não comunicou para a sua criação. Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Ninguém tem isso aí. Só Deus é isso aí. Mas tem algumas coisas que Deus é que ele comunicou à sua criação. A moralidade, amor, generosidade, justiça, criatividade. Então, isso nós temos e é isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Algumas coisas em Deus que ele transferiu para nós. Agora, ele não transferiu tudo, senão nós seríamos iguais a ele. Mas ele transferiu algumas coisas para nós. Então, ser a imagem e semelhança de Deus significa você portar as marcas de Deus, algumas das virtudes de Deus que o restante da criação não tem. Os animais não têm, as plantas não têm, o cosmos não tem. Mas o ser humano é o único organismo vivo, é o único ser vivo que tem todas essas qualidades. Ele tem consciência de que está vivo, ele tem consciência moral, ele tem capacidade de discernir, de escolher, de tomar uma decisão, sim ou não. E isso tudo reflete o caráter de Deus impresso no coração do ser humano. Eu quero perguntar depois sobre os anjos, do que são feitos e se eles também carregam a semelhança. Sim. Mas antes, falando ainda sobre livre-arbítrio, colocar a questão, por exemplo, de Judas que traiu Jesus. Sim. E aí? Estava escrito que ele ia trair e ao mesmo tempo foi uma decisão dele. Exatamente. Ele podia, em algum momento, não trair? Se você olhar do ponto de vista da soberania de Deus, não. Então. Mas do lado da perspectiva humana, lembra? Se eu te der uma moedinha, ela tem cara e coroa. Certo. Você nunca vê a cara e a coroa ao mesmo tempo. Não. Ou você vê uma, ou você vê a outra. É a mesma coisa, soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se você fala da soberania de Deus, eu vou olhar dessa perspectiva e eu não vou conseguir enxergar como a responsabilidade humana se encaixa. O contrário também é verdade. Quando eu vou falar da responsabilidade humana, não posso levar em consideração a soberania de Deus, porque ela está do outro lado. Agora, elas estão juntas, não pode ser separado. A moeda leva a cara e coroa onde quer que ela vá. É. Então, Judas, do ponto de vista da eternidade, da soberania de Deus, ele fez aquilo que Deus havia decretado que ele fizesse. Virando a moeda, olhando, estou batendo aqui, virando a moeda, olhando da responsabilidade humana. Cada passo que Judas tomou, ele tomou porque quis. Foi a decisão dele. Foi ele que resolveu trair Jesus. Foi ele que entregou Jesus, vendeu por 30 moedas. Foi ele que depois foi se enforcar. Isso é responsabilidade dele. Então, é assim que as coisas funcionam, embora eu não saiba explicar para você como é. Nem nenhum teólogo na face da Terra vai conseguir fazer isso. Não porque eu estou querendo me comparar, mas estou dizendo que há anos que a gente debate com esse aparente paradoxo, né, que na verdade não é. Ele é apenas fora da nossa capacidade de compreensão. Só para terminar isso. Tem passagens no livro, tem passagens na Bíblia onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana aparecem no mesmo versículo. Ah, é? No mesmo versículo. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando Pedro estava se dirigindo aos líderes judeus que tinham crucificado Jesus, ele diz assim: vocês o mataram e ao fazer isso, cumpriram as palavras dos profetas. Exato, as duas coisas na mesma frase. Duas coisas na mesma frase. Vocês o mataram e ao fazer isso, cumpriram o que estava escrito na palavra dos profetas. Os profetas anunciaram o que ia acontecer, exatamente porque Deus, que é soberano, que já tinha decretado, revelou para eles. É um grande mistério.